Olá, fakes! Tudo bem com vocês? Esse aqui vai ser o último episódio da série Tragicômica. Até porque eu já tava começando a me preocupar aqui com o time que tá formando junto com o Wagner aí. Eu andei sabendo que até o Prof. Mig tá ajudando lá ele com as falácias. Fora o Eli, a Agatha e os outros que já estavam, né? Então eu acho melhor a gente acabar com isso logo antes que as K-popers se juntem com eles também. Ah, e esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais curto do que os outros e mais direto, porque eu não vou perder tempo aí com as acusações, as farpadas, as distorções, as interpretações erradas e os errinhos do Wagner. Eu vou direto ao ponto aqui pra gente esclarecer essa história de uma vez. E pra nossa sorte, o Vavá nos ajudou e fez o favorzinho de resumir os argumentos dele lá no fim do último vídeo. E também fez umas perguntinhas pra mim valendo ponto extra, eu acho. Portanto, sossegue aí o faixinho e vamos lá. Vamos ver o Wagner explicar pra gente o que é contágio social. Pela última vez. A gente precisa entender o que é contágio social e que tipo de pessoas ele costuma afetar. A ideia de contágio social pode ser rastreada até os princípios da filosofia com a ideia de mimesis platônica, mas foi só em 1895 que o termo foi usado pela primeira vez pelo antropólogo, sociólogo, psicólogo e matemático Gustave Le Bon, no seu livro The Crowd, A Study of the Popular Mind, em que ele defende a ideia de que um indivíduo pode ser influenciado pelo pensamento do grupo no qual está inserido. Esse livro é inclusive muito citado por Freud, que concorda com essa tese do contágio. O Le Bon tem umas ideias bem erradas acerca de raça, mas pessoas que não eram como o Freud, conseguiam discordar das ideias ruins dele, enquanto concordavam com outras. E a própria ciência moderna, hoje em dia, usa esse conceito do contágio social que veio do trabalho dele. Então, se você tentar desqualificar o nosso argumento desqualificando o Le Bon, e é fácil presumir que você tentaria fazer isso, já que essa é uma das suas principais estratégias utilizadas ao longo de todo o vídeo, vai acabar, por consequência, desqualificando uma porrada de coisa muito importante junto. De toda forma, depois disso, o termo foi definido com mais precisão por David Levy e por Paul Neil, que dividiram o contágio social em tipos que variam conforme o que está sendo transmitido, se é uma emoção, um comportamento ou algo do tipo. Tem estudos que demonstram, por exemplo, que pessoas têm uma chance maior de fazer doações ou de serem generosas quando observam os outros doando e sendo generosos, ou quando elas mesmas recebem doações e generosidade dos outros. Existem estudos que demonstram que mulheres costumam imitar bocejos com uma frequência 13% maior do que os homens. E quando se trata de contágio emocional, segundo esse estudo aqui, mulheres também são mais suscetíveis a reproduzir emoções por contágio social do que homens. Também existem estudos que demonstram que adolescentes têm uma chance maior de se cortar e de se machucar quando descobrem que outros colegas se machucam e que meninas têm uma tendência maior a falar sobre esse tipo de comportamento entre as suas amigas e, por consequência, acabam se engajando mais nesse tipo de comportamento também. E existem depoimentos de diversos profissionais da saúde e cientistas dizendo que, depois que um diagnóstico formal para bulimia e anorexia foi divulgado, o comportamento anoréxico começou a se espalhar pelo mundo todo, atingindo especialmente mulheres mais jovens. Ou seja, há um fenômeno chamado contágio social. Vamos por partes aqui então, como diria meu amigo Jack. Começando com um problema aí, que é o uso do termo contágio social para descrever o fenômeno aí do aumento de pessoas que se identificam como LGTVs na sociedade. Porque assim, usar a palavra contágio para descrever um fenômeno sociológico remete diretamente ao modelo biológico de infecção. E isso cria ilusão nas pessoas de que, como infecções que são causadas por vírus, bactérias e etc., os LGTVs também podem infectar outras pessoas desavisadas. Ou seja, as ideias, os ideais, os valores LGTV também podem se espalhar aí como germes ou vírus na sociedade. E assim, isso não é questão de opinião pessoal minha. Porque essa narrativa aí de contágio social já foi muito usada em discurso político sobre sexualidade desde o século passado. E ainda é usado, como vocês podem ver, né? E esses discursos aí, eles são fundamentados no medo irracional de sexualidades diferentes da que costumava prevalecer na sociedade. E eles sempre retratam essas variações aí como doenças transmissíveis e perigosas para a sociedade, usando um rico vocabulário metafórico, ou não, né? Para descrever e condenar essas pessoas. Termos como mácula, decadência, corrupção, contaminação, poluição. Todas essas palavras aí carregam a implicação de que a diferença sexual, assim como uma infecção, se espalha progressivamente consumindo a sociedade toda. E essa crença de que a homossex aí é transmissível rolava até no meio acadêmico. Günter Graul, sei lá como é que fala aí, né, por exemplo, foi um dos primeiros a documentar o fenômeno dessa forma aí, na pesquisa de doutorado dele, lá na Alemanha, em 1936, quando ele supostamente mapeava uma epidemia de homossex. Em 1996, lá no Colorado, um instituto de pesquisa familiar lançou um artigo chamado "Professores homossex representam risco aos pupilos?", que concluía lá dizendo que alguns dos casos de homossex que eles encontraram ali se encaixavam no modelo de contágio homossex, e que o homossex é ensinado ou então se pega por interação sexual.
Tá. Também tem artigo aqui, ó, lá de 2000, onde a autora começa relatando como a questão da homossexualidade já estava sendo linkada à política faz tempo, e como algumas organizações já estavam trabalhando a partir do modelo de contágio social de homossexuais, afirmando que essas práticas eram imorais, não saudáveis e etc. Mais um exemplo aqui, ó, foi em 1987, lá na Inglaterra, onde a condessa chamada Loudon, declarou o seguinte aqui, ó, no parlamento britânico: devemos encorajar o crescimento infeccioso dessa doença imunda, dando autoridade do parlamento para a propagação da corrupção e da perversão entre a nova geração de jovens? Você não pode ser homossexual sozinho, o que inevitavelmente leva à corrupção e perversão de outros, o que é um sintoma da doença. Assim como um ataque de cólera, tal surto deve ser contido e isolado. E tem mais, meus amigos, tem artigos acadêmicos, como o trabalho do Plummer, de 1999, que destacava aspectos contagiosos da homossexualidade. Tem uma outra pesquisa aqui que também foi feita por McCann, que discutia o contágio da homossexualidade e a necessidade de colocar em quarentena aqueles que foram contaminados. E a gente também pode ir para os jornais um pouquinho mais antigos, olhem só. Nesse aqui, uma ativista afirma que na América havia uma espécie de mito do marciano lavanda, de que gays eram avarentos, vorazes e não muito humanos, e que as pessoas consideravam a homossexualidade uma doença contagiosa, a qual pessoas jovens eram particularmente suscetíveis. Nesse outro aqui, ó, um psiquiatra americano relatava que não é que devamos condenar, mas deve ser tratado, medicamentosamente, se quiser, assim como trataríamos qualquer outra doença contagiosa. Já nessa outra nota aqui, ó, uma mulher responde uma matéria que o jornal tinha publicado, dizendo que a homossexualidade não é uma questão de direitos civis, e sim de permitir que o manto do respeito fosse colocado sobre comportamentos desviantes, e que isso devia ser tratado como qualquer outra doença contagiosa, e que não era desejável que as nossas crianças tivessem contato, com algo contagioso. Nesse outro jornal aqui, eu já diz coisas como: ativistas gays manipulam estudantes confusos. Ativistas homossexuais estão manipulando estudantes confusos para se rotularem como gays ou lésbicas. E também que estudantes vulneráveis não devem ser influenciados a se rotular como homossexuais. Nesse outro aqui, ó, diz o seguinte, que o cara não se importava com o que dizem, ele se recusa a considerar homossexuais e lésbicas como pessoas normais. E que muita publicidade e atenção já resultou em muita homossexualidade contagiosa. E tem mais, amigos. Nesse outro aqui, cita o comportamento homossexual de meninas numa escola de Toronto e diz que são casos que não são relacionados ao padrão clássico, que não tinham sinais precoces de apego homossexual e que acredita-se que a interação social nesse caso ali desempenhou um papel importante no desenvolvimento desta tendência. Seria o contágio rápido aí já? Nesse outro aqui diz o seguinte, ó: uma vez que muitos desses jovens não são verdadeiramente homossexuais, eles estão sendo enganados pelas estatísticas de Kinsey, e que eles revertem para uma sexualidade saudável, mas eles estão para sempre sobrecarregados com a culpa prejudicial e a insegurança. E esse outro trecho aqui diz o seguinte, ó: acho que homossexual é um culto. Sabemos que sempre houveram homossexuais, mas agora muitos estão sendo arrastados a isso só por ser novidade. E também ele questiona, por que a maioria deve ser intimidada por uma minoria que quando aparece na TV até deixa as pessoas mal do estômago. E agora vamos ver o último aqui que eu trouxe, que diz que a homossexualidade virou outra moda que é rapidamente adotada por cabeças fracas ou então pessoas que gostam de emoção. E esses são só alguns exemplos de casos que tentaram associar a imagem dos LGTVs como algo contagioso e que a propaganda podia influenciar. Isso no passado, Só pra vocês verem como já rola essa história há bastante tempo. E agora parece que o Wagner, com muita insistência, e teimosia, quer se juntar a esse grupo seleto de pessoinhas que disseminam essas narrativas. Mesmo que existam vários trabalhos que apontem que o uso do termo contágio social para se referir a esse aumento dos LGTVs na sociedade pode aumentar e agravar o preconceito na sociedade. Um exemplo seria essa pesquisa aqui, que explorou a ligação entre a preocupação com o contágio social e o comportamento assertivo de alunos que foram espectadores em situações onde acontecia bullying homofóbico, e que observou que a preocupação dos alunos com esse contágio social levava à diminuição de comportamentos assertivos por meio do aumento de atitudes negativas em relação a lésbicas e gays. Já uma outra pesquisa aqui avalia as preocupações com contágio social e o medo dos indivíduos de serem erroneamente identificados como iag ou lésbicas por outras pessoas, E isso gera neles uma resposta evitativa e hostil em relação aos LGTVs. Também tem esse outro artigo aqui, que diz que na medida em que pessoas com alto preconceito sexual conceituam a disseminação da homossexualidade
ou ideologia pró-gay como análoga à disseminação de patógenos infecciosos, acreditando que a orientação sexual do mesmo sexo ou atitudes positivas em relação à homossexualidade podem se espalhar. Formas de comportamento anti-gay podem ser melhor entendidas como tentativas estratégicas de prevenir, conter, tratar ou erradicar as doenças da homossexualidade. Um exemplo de comportamento de prevenção aí seria um pai que, acreditando que a homossexia é levemente contagiosa, não deixa o filho dele assistir uma aula porque ela é ministrada por um IAG ou uma lésbica, ou então tira ele dessa aula, ou então o pai faz a mesma coisa só porque tem um adolescente LGTB na turma do filho. E esses são só alguns dos zilhões de desdobramentos negativos que essa visão tão pejorativa dos LGTBs traz com ela. Isso não é nada que eu não tenha dito nos meus outros 2 vídeos já, né? Só que agora eu trouxe em outro formato para alertar vocês que veem pessoas que propagam esses discursos aí, como Wagner, e acham que é normal e que tá tudo bem com isso. Eu lamento, mas não tá. Por mais que o nosso amigo tragicômico, fique insistindo em provar o contrário, chegando até a citar a teoria de contágio social do Le Bon para justificar a teoria de contágio social LGTB dele. Inclusive, ele disse que eu desconsideraria o trabalho do Le Bon todo por ele ter sido um racistão. Então eu não vou menosprezar o trabalho leboniano todo por isso, e sim por ele não ser nada amigável com as meninas. E antes de começar a reclamar aí por eu trazer esse detalhe, saibam que isso interfere sim no trabalho dele e na teoria de contágio social que ele propõe. Vamos ver aqui uns dizeres lebonianos. Entre as características especiais das multidões existem várias, como a impulsividade, a irritabilidade, a incapacidade de raciocinar, falta de julgamento e pensamento crítico, exagero de sentimentos e outras, que também são observadas em seres pertencentes a formas mais baixas de evolução, como mulheres, selvagens e crianças. Eu fiquei até lisonjeada agora, né? Mas prosseguindo, para o Le Bon essas são as características da mente coletiva. Ou seja, o Le Bon despreza as massas e considera que elas se comportam de uma forma imunda e bestial. E ele também escreveu lá em 1879 que nas mulheres a inferioridade da inteligência é óbvia demais para ser contestada. Tão óbvia que ele compara a mulher a multidões, né? E olha que, como vocês devem ter percebido, ele odeia multidões. Mas anotem isso aí que mais pra frente eu vou ligar esse ponto. Agora, voltando pro Le Bon, ele achava que os indivíduos são irracionais, são sugestionáveis, são impulsíveis e permeáveis, e que essas características deixavam a gente vulneráveis e sujeitos a pegar essas emoções coletivas e expressar como se fossem nossas. E por conta dessa visão pessimista, que eu diria que é bem pessimista aí do Le Bon a respeito do indivíduo, para que não houvesse disseminação irracional de doenças emocionais entre a população, seria necessário se prevenir, né? Ou seja, evitar que as pessoas se expusessem aos patógenos causadores das doenças, que na prática, aqui no caso dos LGTB, seria o quê? Evitar se expor a indivíduos contaminados. E o Wagner também comentou que Freud adotou esse termo contágio social. E realmente rolou isso aí. Só que como para o Le Bon o contágio só podia acontecer em forma de transmissão patológica pelo fenômeno de sugestibilidade, Freud divergia em vários pontos dessa definição dele. Para Freud, o contágio aconteceria aí por meio do conceito de sugestão, só que ele linkava isso às noções dele de identificação e idealização. Portanto, quando Freud estava usando o termo contágio, ele tentava separar esse fenômeno da biologia e unir a psicologia. Então, para Freud, os pensamentos contagiosos e a sugestionabilidade fariam parte da estrutura das nossas consciências e as formações sociais, por consequência. E que por mais que grupos possam fazer com que pessoas ajam de forma mais desinibida, não quer dizer que elas retornem a uma espécie de modo de consciência totalmente animalesco e primitivo. O que era, que o Le Bon afirmava que acontecia com as mulheres. Eram as multidões. Mas o problema para o Freud, então, não era nós sermos propensos a ser seduzidos por ideias, e sim como que a gente pode individualmente sair desse modo primário de agir. Ele até propõe que isso seria possível através da adoção do princípio da realidade, que bem tosca e resumidamente aqui, diz mais ou menos que os indivíduos aprendem a balancear lá os seus desejos e as suas vontades internas com a realidade externa através de um processo de adaptação social, que acontece desde que a gente é criança, através de tentativa e erro, e que assim a gente vai se descobrindo. Então, meio que colocar os LGTBs como um contágio aqui nesse mundo freudiano teria alguns problemas, como o fato de que, para Freud, todos nós seríamos bissexuais. Em outras palavras, mesmo aqueles que se afirmam totalmente normais por serem héteros, trazem lá no fundinho, submersa e latentemente, uma predisposição a serem bis. Então, para ele, se todos nós teríamos essa predisposição, isso não seria algo que a gente pegaria, e sim só um traço que já era nosso, que nós revelaríamos. Bem mais tarde, o David, que ele cita ali, fez uma revisão bibliográfica sobre o uso do termo desde a criação lá do Le Bon.
E aqui, no caso do David, né, como no caso do Le Bon e de Freud, dá pra ver nitidamente que o Wagner não leu e não sabe do que ele tá falando. Porque o David, ele nem sequer separa o contágio social da forma que o Wagner citou. E caso o Wagner tivesse realmente lido isso ali, ele pelo menos teria que ter dito em qual desses 3 tipos de contágio social que ele encaixa o contágio social LGTV, né? Mas como ele não disse, eu não vou ficar aqui tentando adivinhar o que foi que ele pensou. Mas eu adianto pra vocês que só em uma dessas categorias dava pra gente tentar encaixar isso aí. E eu sinto informar que não seria algo ruim como o Wagner quer colocar. Se fosse para encaixar aí o contágio social LGTV, de acordo com o que o David categoriza, seria no máximo na categoria de contágio desinibitório, onde a pessoa já tinha internamente o desejo de fazer alguma coisa, mas não fazia para evitar conflitos externos, né? Mas depois de observar outras pessoas fazendo, sem acontecer nada de ruim com elas se sentem mais confortáveis para fazer também e agir mais naturalmente. E para Freud isso seria algo bom para a pessoa, porque assim ela iria sair de um estado interno de conflito, de querer e não poder fazer, para um estado interno mais pacífico. Ou seja, esse tipo de contato desinibitório seria positivo para o indivíduo. Portanto, Wagner não teria nada a temer aqui. E agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre o tal do contágio aí, vamos para a parte onde o Wagner tenta ligar o aumento dos LGTVs ao contágio social através do número de mulheres bi e trans que teoricamente são mais vulneráveis ao contágio. Segundo ele, né? Prendeu bem com o Le Bon, hein? E ele tenta embasar isso aí com o estudo do contágio emocional e do bocejo lá, que diz que as mulheres seriam 13% mais suscetíveis do que os homens a imitar bocejos. Só que na verdade a coisa é bem mais complexa do que isso, né? E colocar dessa maneira aí é seguir bem a linha do Le Bonzão. Imitar bocejo tem a ver com neurônios espelho, alguns estudos também sugerem que imitar bocejo pode estar ligado à empatia, que para as mulheres pode estar linkada a vários fatores, como a prática do cuidado materno, adequação aos papéis sociais femininos. E isso para as mulheres daria habilidades melhores para reconhecer expressões faciais, fazer julgamentos morais mais atenciosos, mais caridade, mais trabalho voluntário. Vou deixar até aqui nas referências um artigo bem legal que analisa vários outros fatores e artigos também a respeito desse assunto. Então vocês percebem que colocar as mulheres como mais suscetíveis ao contágio por causa de um estudo sobre bocejo, onde as mulheres pontuam 13% a mais do que os homens, é ridículo, né? Porque assim, ó, eu posso montar toda uma teoria de contágio social de violência ou qualquer outra merda assim pra homens, já que eles tendem a ser mais psicopatas do que mulheres e isso também pode estar ligado à empatia. E outra aqui, homens tendem a ser mais agressivos e mais violentos do que as mulheres, e isso também pode estar ligado a essa falta de empatia, né? Então, seguindo a linha do Le Bon, homem frequentando estádio de futebol e bar aí não me parece ser uma boa ideia. O risco de contágio social de agressividade deve ser bem grande, né? E a gente tem várias referências anedóticas até, se a gente quiser, pra retratar isso aí. Acho que deve ter bem mais até do que relatos de pessoas trans que destransicionaram, né? Será então que a gente deve proibir bares e estádios de futebol? Vocês percebem qual que é o problema de ficar categorizando as coisas e fazendo essa ligação dessa forma? Mas agora que a gente já percebeu alguns dos problemas dessa hipótese do contágio LGTV do Wagner, vamos responder umas perguntinhas dele. A primeira é a respeito dessa inversão aí no número de mulheres bi, que ele diz que antes eram mais homens, né? E que isso podia ser uma evidência do contágio social. Então, o que explica essa quantidade enorme no número de bissexuais, especialmente entre as meninas, que são pessoas mais suscetíveis ao contágio social? Ou pelo menos, o que é que invalida a hipótese de que isso possa ser resultado de fatores sociais? Olha, como eu sei que eu falando não tá convencendo vocês, deixa eu trazer aqui um biólogo de confiança pra responder essa pergunta. Por mais que ele já tenha respondido isso pro Wagner mais de uma vez. Porque tu demonstrou estar chocado, tanto quanto eu, com aquele número de 20% dos jovens se identificando como LGBT. E essa era a minha dúvida, tipo assim, tem alguns estudos que tu sabe de cabeça que podem demonstrar que 20% é muito acima do esperado para a comunidade LGBT como um todo? Então, esse aí, para quem quiser buscar, é na verdade um capítulo de livro de genética do comportamento, que é o Dawood et al. Et al. E colaboradores. É D-A-W-O-D. E eu dou o link lá, então mais fácil lá no meu texto, eu dou o link pro capítulo do Dawood e colaboradores. É meio engraçado, né, que é Dawood. Mas, então, aí tem essa estimativa. O máximo, porque ele faz uma revisão de estimativas, o capítulo em si é de 2009. E essa revisão de estimativas, no máximo, dava 7% dos homens como gays. E, consistentemente, independente da estimativa, com aquelas complicações que eu falei, mas, consistentemente, lésbicos eram metade do número de gays. E, entre mulheres bissexuais, eram mais comuns do que entre homens. Então, entre homens héteros e gays são mais comuns do que bissexuais. Então, isso que a gente espera naturalmente, até porque todas as pesquisas, até antes de 2012,
mostrava esse padrão. E ainda se restarem dúvidas, o próprio Eli falou isso um ano atrás, mais uma vez em um podcast que ele fez com o próprio Wagner. E o percentual de LGBT na sociedade é mais ou menos isso, né? Uns 10%. É mais ou menos isso, os 10% costuma ser considerado um pouco de exagero. Os homens gays que só têm atração por homens mesmo, ou seja, a definição é essa, são cerca de 3%, de 3 a 7%. E as lésbicas, que têm atração só por mulheres mesmo, costumam ser metade da frequência dos homens gays. Poxa, então de onde é que saiu o resto? Bem, o resto pode ser variações, né, naquela escala 15 lá, né, pode ser bissexuais. Bissexuais são mais raros entre homens do que homens gays, mas bissexuais são mais comuns entre mulheres do que lésbicas. Então há mais mulheres bissexuais do que homens bissexuais. E a gente também pode olhar as pesquisas da Gallup aqui. Essa tabela, que traz os dados de LGTV de 2012 a 2017, mostra que desde o começo as mulheres tendem a se identificar mais como LGTVs do que os homens. Mas tem mais, amigos. Esse estudo aqui, de 2002, fez o seguinte pergunta para as pessoas. Você teve algum contato sexual com alguém do mesmo sexo nos 12 meses antes da entrevista e ao longo da vida? E descobriram o seguinte, que entre os homens, 6% já tinham tido algum contato ao longo da vida e 2,9% nos últimos 12 meses. Já nas mulheres, 11,2% já tiveram algum contato e nos últimos 12 meses, 4,4%. Então, em 2002, já sabia-se que as mulheres são mais propensas a serem bi. E fora isso, tem vários outros dados de pesquisa a respeito aí que eu vou colocar lá nas referências depois, tá? Agora vamos para a próxima perguntinha aqui, que é a respeito da inversão da proporção de meninos e meninas biológicos se auto-identificando como trans, e que tem a ver lá com aqueles dados da Suécia que eu respondi no outro vídeo. O que é que explica a inversão radical na proporção entre meninas e meninos biológicos que se auto-identificam como trans? E por que você pulou o trecho do Eli que citava essa estatística? Tem algumas explicações possíveis para isso. Na Suécia, como eu já tinha falado nos outros vídeos, tem lá a lei da esterilização, que caiu, que é um ponto. Tem o ponto de que os números não eram contabilizados antes de 2008. E também uma outra coisa interessante é que em 2008, quando foi o primeiro ano a contabilizarem isso aí, as meninas já eram em número maior. Então a tendência só continuou. E só para atualizar vocês, lá na Suécia o número de diagnóstico de disforia já caiu, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. E o Wagner e o Eli também citaram um exemplo lá do Reino Unido e dos Estados Unidos, e que no Reino Unido teria aumentado em 4.000% esse número. E bom, como nos Estados Unidos eles não falaram onde foi, quanto aumentou, eu não vou ficar caçando por estado essas informações, né? Então eu não vou poder responder essa parte, eu vou responder só do Reino Unido. Mas vamos dar aqui uma conferidinha nesses números para ver esses 4.000%. Agora vamos ver aqui, o número bruto de pessoas de ambos os sexos com menos de 16 anos no Reino Unido que foram encaminhadas para cuidados relacionados à disforia de gênero foram de 77 para 2.500 em 10 anos. E existem mais ou menos 11 milhões ali de menores de 16 anos no Reino Unido. Isso daria 0,02%. No total, o Reino Unido tem entre 66 e 67 milhões de pessoas. E o governo de lá estima que o número total de pessoas trans no país seja entre 200 e 500 mil. Fazendo a continha então, segundo os dados do governo, vai dar algo entre 0,3 e 0,7 da população geral. E eu acho que esse 0,02% do total de meninas e meninos encaminhados para tratamento de disforia de gênero continua sendo bem menos do que essa referência, né? E só para atualizar, os números de 2020 e 2021 já tiveram queda. Foi de 2.748 para 2.383. E também é importante pontuar que esses são o número de pessoas que procuraram o acesso, e não de pessoas que tiveram um diagnóstico confirmado. Então o número pode ser aí uns 20% a menos. E também é bom esclarecer que a Guides não faz nenhum tipo de procedimento cirúrgico em menores de 18 anos. A maior parte aí desses números recebeu bloqueador hormonal. E tem todo um processo para chegar nisso também, né? Por isso que as taxas de arrependimento são extremamente baixas. Outra razão que a gente pode levar em consideração para esse aumento no número de mulheres é que hoje em dia, mais mulheres estão recebendo diagnóstico de problema de saúde comparando com antigamente. Porque por muitas décadas, o corpo masculino foi o padrão para saúde e doença na pesquisa médica. Tem até uma matéria no New York Times ali que conta um pouquinho do porquê mulheres foram diagnosticadas erroneamente pelos médicos por séculos. Inclusive, também tem bastante evidência científica que aponta que até a depressão pode ser diagnosticado errado em 30 a 50% das mulheres. E ainda finaliza, ironicamente, dizendo que diagnósticos médicos errôneos de condições físicas podem induzir reações depressivas em pacientes do sexo feminino. Nesse outro aqui, diz que as mulheres são 50% mais propensas a serem diagnosticadas erroneamente após um ataque cardíaco. E vocês sabem qual outro diagnóstico que também aumentou bastante nos últimos tempos entre as mulheres? Pois é, foi o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Por quê? Porque antigamente muitos comportamentos que caracterizavam o TA para os médicos
eram bem mais evidentes nos meninos, e os parâmetros de diagnóstico também eram baseados no comportamento dos meninos. E nem sempre o TA se apresenta da mesma forma nos dois sexos. E agora nesse artigo aqui, o pessoal estudou as tendências dos últimos 20 anos lá no Reino Unido, e mostrou que houve um aumento considerável no número de diagnósticos femininos. E no gráfico ali que o estudo traz, mostra bem como as mulheres estão sendo mais diagnosticadas do que os homens ultimamente. E isso também aconteceu quando melhorou a acessibilidade à triagem de doenças cardíacas. De repente, houve um aumento no número de diagnósticos. Será que tinha mais gente ali querendo aproveitar os privilégios de se ter uma doença cardíaca? Ou será que só melhorou a triagem mesmo? E esses aqui são só alguns exemplos, tá, pessoal? Tem mais coisa relacionada, que inclusive eu vou deixar lá nas referências também. E só para finalizar esse ponto, tem um professor aqui chamado Damien Riggs que diz o seguinte: evidências empíricas refutam consistentemente as alegações de que gênero de uma criança ou adolescente pode ser dirigido pela pressão do grupo de pares ou influência da mídia, como uma forma de contágio social. Então agora, vamos para a próxima perguntinha. Se a aprovação de pautas LGBT só sobem em países liberais, por que é que o número de pessoas que se sentem desconfortáveis ao interagir com LGBTs está caindo justamente em um desses mesmos países? E só por curiosidade, qual foi a sua interpretação daqueles dados da GLAAD? Olha, a aprovação dessas pautas aí, ela não tá caindo em países liberais. Isso vocês estão concluindo se baseando nos dados da pesquisa da GLAAD de 2018, sendo que a própria GLAAD repete anualmente essa pesquisa aí e atualiza os dados. E a versão mais atual diz o quê? Que os níveis de conforto têm permanecido relativamente estáveis nos últimos anos. Aí depois vocês querem ficar afirmando que tá vendo essa regressão em países liberais com base em uma pesquisa nacional do Poder Data, sendo que todos os outros lugares dizem exatamente o oposto. Isso aí tá ficando estranho, hein? Vamos para a próxima pergunta. O que você acha sobre a história da baixa eficácia da militância mais agressiva e daquele estudo citado por ele no primeiro artigo? E por que você simplesmente decidiu ignorar isso? Eu sei que o estudo é pago, mas se você quiser eu posso te ajudar a conseguir o PDF. Então, meu amigo, o que eu tenho a dizer aqui é que vocês colocaram isso de uma forma que fez parecer que o que levou o estudo ali a observar a menor aderência nas pautas foi a militância agressiva que tentaria impor valores goela abaixo da maioria. Quando, na verdade, é nítido que o problema que tá rolando ali tá na atitude intolerante da pessoa que tá estereotipando o militante de uma forma pejorativa, tá generalizando negativamente o comportamento de pessoas que pertencem àquele grupo e não aquela pessoa em si que tá reivindicando pelos seus direitos, pela sua autonomia e pela sua liberdade e igualdade. E outra coisa que o Wagner e o Eli deram a entender aí, com base nesse estudo, é que a militância LGTB tá tendo eficácia reduzida, quando na verdade a militância LGTB é uma das mais eficientes e bem-sucedidas do último século, quando a homossexualidade deixou de ser percebida como mera perversão, imoralidade e doença, e foi passando a ser, em boa parte, aí, tolerada, né? Abrindo espaço, finalmente, para essas pessoas reivindicarem a sua autonomia, os seus direitos legais, mais representação na sociedade, para poder casar, adotar filho, não sofrer discriminação pela orientação sexual, quando eles estão trabalhando, estudando, ou vão no sistema de saúde e afins. Só que essa abertura na sociedade aí faz com que as pessoas que só toleravam a existência de pessoas não héteros, sem realmente aceitar elas, passem a perceber essas mudanças no status quo da sociedade como uma ameaça monstruosa ao que elas consideram como valores normais, morais e tradicionais. E isso porque tolerar e aceitar são duas coisas bem diferentes. E essas mudanças que precisam acontecer para acolher os LGTBs na sociedade vai muito além do que essa mera tolerância das pessoas permite. Agora vamos para a próxima pergunta que tá acabando, finalmente. Se você acha que a Polônia, por exemplo, é intolerante por ser conservadora e religiosa, por que é que o país intolerante foi o primeiro a legalizar relações LGBT? E sendo assim, por que mesmo legalizando, eles são contra o que chamam de ideologia LGBT? Assim, não é uma questão de achar, eu tenho certeza disso. E sobre a Polônia ser a primeira a legalizar as relações LGTB, não é bem assim, tá? Teoricamente, a Polônia nunca criminalizou a homossexualidade. O que rolou, de forma bem resumida aqui, é que no fim do século XVIII, a Polônia perdeu a independência devido a algumas confusões e tretinhas que rolaram por lá e sofreu partições do país, digamos assim. E quem dividiu ficou com as terras ali foram a Prússia, a Áustria e a Rússia. E nesse período aí, o código penal que valia lá era desses outros 3 países. E em todos os 3, a homossexualidade era considerada crime. Só depois de muita treta que a Polônia, em 1918, conseguiu a independência e, em 1932, instituiu seu próprio Código Penal que não criminalizava a homossexualidade, mas proibia a prostituição homossexual. Mas não vão achando aí que não é porque não era crime que não era um tabu, né? E não continua a ser também.
Até tem uma pesquisa aqui, ó, que foi realizada pela CBOS, que mostra que os poloneses, desde 2001 até 2017, demonstram não estar muito aberto às mudanças na questão da aceitação de LGTVs, como eu já tinha mostrado em outro vídeo, né? E só a título de curiosidade, mesmo que não fosse o que eu falei ali, a Polônia não foi o primeiro país europeu a realmente descriminalizar a homossexualidade, e sim a França durante a Revolução Francesa. O Código Penal francês de 1791 não impunha a moralidade católica e não colocava a homossexualidade como crime. Mas agora, vamos para a próxima perguntinha. Você acha que é possível ser contra a ideologia vigente nos círculos LGBT sem ser contra os LGBT em si? Óbvio que sim, né? Olha só, o exemplo lá da Rússia. Eles não são contra LGTVs e sim contra a ideologia LGTV e a propaganda LGTV. E isso não respinga de forma alguma na população LGTV de lá, né? Próxima pergunta. Outra coisa que eu gostaria de entender. Se a mentalidade conservadora promovida pelo governo gera desaprovação LGBT, por que é que apesar da queda de popularidade do governo, a aprovação das pautas continua caindo? E por que justamente quando o governo era mais popular, a aprovação dessas pautas tinha subido? Wagner, como eu já disse antes, você não pode se basear em uma pesquisa de um ano para dizer que a aprovação tá caindo, né? E como os políticos gostam de dizer, pesquisa é um recorte da realidade, pode oscilar, pode rolar várias coisas. Você precisa avaliar sempre com mais números juntos, porque, por exemplo, quando vocês escolheram lá pegar o crescimento do número de trans na Suécia e da Inglaterra, não eram dados de 10 anos? Pois é, então, precisa seguir a mesma lógica para avaliar essa questão e afirmar categoricamente assim. E fora isso, tem outra questão também. Não é porque a popularidade do Bolsonaro caiu nas pesquisas dos últimos anos que todas as falas horrorosas dele contra LGTVs nos últimos 10 anos vão magicamente sumir, né? Ele foi a pessoa que adotou o discurso anti-ideologia de gênero como slogan político. Ele usou esse ódio como fator agregador do eleitorado dele para se eleger. Há anos que o Bolso está semeando esse ódio aí. E ele fez muito mais do que só despertar ou então incentivar as pessoas a pensarem igual a ele. A diferença é que essas pessoas não mudaram de ideia de uma hora para outra como político quando assume poder, né? E mesmo assim, vocês vejam que precisou de um tempo para a popularidade do Bolso cair a um nível preocupante, digamos assim. Quanta cagadinha que ele teve que fazer que desagradou até o próprio eleitorado. É um processo? E falando em processo, esse vídeo aqui tá encerrando o meu nessa história do trágico cômico aí. Eu espero ter conseguido mostrar pra vocês o porquê que essa história de contágio social de LGTV, epidemia LGTV, modinha LGTV, cura IAG pra quem não é IAG de verdade, e todas essas narrativas velhas que o Wagner tá revivendo aí nos vídeos dele, só servem pra alimentar e criar mais preconceito nas pessoas. Servem pra separar mais as pessoas, servem pra estimular o medo nelas, criando um espantalho de caricatura baseado no gênero das pessoas, na sexualidade e na vida delas. Eu espero que todo esse meu esforço aqui tenha servido pra pelo menos o Wagner pensar que admitir o erro dele, no caso desse vídeo merda aí, né, que ele fez porque ele não tava bem no momento, não é pedir demais. Mas caso seja, eu espero que ele saiba que ele tá insistindo numa narrativa de merda que aumenta o preconceito só para não ter que dar o braço a torcer pra militante esquerdista identitária aqui. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo.